Bem, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão da leitura da Enciclopédia das Ciências Filosóficas no grupo de estudos Hegel, uma atividade vinculada ao Laboratório de Estudos Hegelianos da Universidade do Vale do Acaraú, que fica a cargo do professor Marcos Fábio Nicolau. Eu sou o Rodrigo, terminei o doutorado na Universidade Federal de São Carlos e hoje estou vinculado ao Departamento de Filosofia da UFC como pós-doutorando. Coordeno a sessão do grupo de estudos essa tarde, lembrando que a dinâmica é uma leitura e abrange apenas os parágrafos e as notas de Hegel no texto da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, a versão de 1830. Deixando os adendos e comentários para os debates no decorrer da exposição. Estamos, neste momento, nos parágrafos 93 a 95 da enciclopédia. Será esse trecho de parágrafos que iremos abordar, ler, comentar. Está bem? Mas, de certa forma, eu entendo que, ainda que nós tenhamos que ir aos parágrafos 93 a 95, seria interessante, pelo menos, dar um pouco do panorama do que é a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, que está se detendo a uma parte da produção filosófica de Hegel destinada à lógica. Professor Marcos, se quiser, já pode colocar em evidência o slideshow. Muito obrigado. Ok. O que é a Enciclopédia das Ciências Filosóficas? São um conjunto de parágrafos. Na versão brasileira, ele veio em 3 volumes. A depender da edição, ele vem em volumes ou não. Esse tratado, que vem sendo trabalhado pelo Hegel desde 1817, recebe sua versão final em 1830 a respeito de um tema, a lógica, que não havia sido trabalhado nesse intervalo de tempo, mas muito antes, desde o início da produção filosófica do Hegel. Há um posicionamento na pesquisa que admite que os primeiros esboços de lógica, na forma de um texto definitivo, em vista de um sistema filosófico proposto por Hegel, já remonta aos anos 1801, 1802. Existem certas nomenclaturas utilizadas na pesquisa do Hegel, falando a primeira lógica, ou a lógica de Iena, lógica 1, lógica 2, lógica 3, Iena, enfim. Mas isso são esboços e perspectivas de pesquisa que ainda estão sendo encaminhadas. Ainda não há uma conclusão, uma definição mais precisa sobre essa tentativa do Hegel em trazer um sistema lógico ainda nos seus primeiros anos de produção escrita. O que se tem de forma mais fundamentada é que o primeiro grande esboço, ao menos publicado pelo Hegel, em respeito à lógica, foi dada em 1808, assim, porque a verdadeira publicação ocorreu em 1836, 1840, por uma iniciativa do Carl Rosenkranz, de uma apostila de lógica que o Hegel dava quando ele estava no ginásio de Nuremberg, aplicando uma disciplina para adolescentes a respeito da lógica, que recebeu o nome de propedêutica filosófica, uma preparação filosófica. Eu falo apostila porque seria um nome mais ou menos similar ao que seria a proposta da impressão
no original alemão para esse propósito, que seria um manual para adolescentes com os rudimentos da lógica. E ali se tem uma primeira versão impressa da noção que Hegel teria sobre lógica. Em seguida, no intervalo de 1812 a 1816, Hegel publica, de forma sequenciada, a ciência da lógica, que seria entendida como a grande lógica. A depender da edição, ela passa das 900 páginas. A versão brasileira começou a ser publicada não tem muito tempo, mais ou menos 2015, 2016, os volumes têm sido publicados dessa obra em Hegel. Bem, mas nós estamos falando da Enciclopédia das Ciências Filosóficas. A enciclopédia, ela tem as suas primeiras versões escritas logo após a publicação final da Ciência da Lógica. Na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Hegel destina um primeiro intervalo de parágrafos à lógica que ele já tinha exposto na Ciência da Lógica. Essa lógica que está presente na Enciclopédia das Ciências Filosóficas vai ser conhecida como a pequena lógica. Hegel retoma os principais temas, termos, definições, não. Dizer que Hegel define alguma coisa assim, cortejar o perigo, né? Não é muito bem definições, mas termos, certos elementos, aspectos textuais discursivos em torno de um sistema filosófico que já haviam sido manifestos na ciência da lógica são recuperados na enciclopédia. E nós estamos aqui na primeira parte daquilo que vem a ser a lógica de Hegel, que é dividida em 3, digamos assim, partes. Pelo menos assim está nomeado na enciclopédia. Partes. A primeira parte é a doutrina do ser, a qual nós estamos. Logo após, vem a doutrina da essência e a doutrina do conceito. A lógica, propriamente dita, vem após uma sequência de parágrafos, a qual Hegel tenta explicar o propósito da sua enciclopédia, em que ele vai nomear como conceito preliminar. E lá ele aborda o que é o entendimento, o que é a dialética, o que é o especulativo. É como se fosse um estofo, uma preparação, uma antessala para que ele iniciasse de forma definitiva nesse projeto mais resumido da enciclopédia a falar da lógica. A doutrina do ser vem em sequência a esse conceito preliminar, começando no parágrafo 84. Eu trouxe aqui, como vocês podem ver no slideshow, um pequeno apanhado dos termos que ganham destaque em cada um dos parágrafos, do parágrafo 84 até o parágrafo 92. E aí eu faço um intervalo aqui só para agradecer ao professor Marcos Fábio por ter feito esse convite para mim. Eu, no afã de querer apresentar o conteúdo do encontro da gente, cometi essa falta de educação. Professor Marcos, muito obrigado, não só pelo convite, mas por manter esse grupo de estudos a respeito de Hegel dentro da pesquisa, dos programas de filosofia existentes nas universidades. Nós vemos que Hegel ele precisa ser mais apreciado e você está fazendo abraçando esse desafio. Quero agradecer o Adalberto, o Wender, que pelo menos aqui estão se pronunciando no chat do YouTube. Obrigado por estarem aqui. Voltando.
essa sequência de parágrafos, que vai do 84 ao 92, já teriam sido abordados aqui no grupo de estudo. Eu vou me deter como eu já tinha dito no início, aos parágrafos 93 a 95. Mas, para que eles não apareçam do nada, porque nada vem do nada, já disse o Hegel na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, evocando os antigos, é bom falar mais ou menos termos-chave apresentados nesses primeiros parágrafos da doutrina do ser. Em primeiro lugar, o ser, que sobre o qual orbita, né, outros subtermos. O em si, o passar, é válido lembrar que esse passar, né, como está no intransitivo, ou passagem, ou ultrapassagem, é um índice de movimento ao qual todos os, digamos assim, elementos, é uma palavra muito rude, nem sempre é utilizada no Hegel, mas para fins didáticos eu vou dizer que sejam elementos. Todos estes elementos estão submetidos a uma ultrapassagem, a um movimento. De certa forma, Hegel ele dá vazão, ele permite que se compreenda, que se interprete que o centro de toda a sua filosofia seja o movimento. De certa forma, isso seria uma recuperação da filosofia de Aristóteles. Mas não vamos entrar em polêmicas. Isso é só uma interpretação que o texto do Hegel permite dizer, permite pensar alto. Ultrapassar, passagem, é um termo muito importante na filosofia do Hegel, ainda mais na Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Ele estará espraiado em praticamente todos os parágrafos. O ser, o absoluto, que vem dividido em qualidade, quantidade, medida. O que seria a qualidade? É quando o ser, essa coisa muito vazia de determinações, de características, e muito volátil, porque o ser ele é vazio, mas ele, em um momento muito rápido, ele já passa para ser alguma coisa. Esse ser, ele se conecta a uma outra característica, a característica do absoluto, que não é dividido, mas assimilado em 3 categorias: a de qualidade, quantidade e a de medida. A qualidade seria uma determinidade que é idêntica ao próprio ser. Isso não explica muita coisa, mas quando Hegel vai abordar o que seja a quantidade, qualidade começa a ser mais iluminado. O que o Hegel diz sobre quantidade? Quantidade é a determinidade do ser. Essa determinidade, ela só é alcançada pelo ser em relação a alguma coisa. Hegel, aliás, vai dar um exemplo sobre como essa quantidade pode ser visualizada no ser, em certas relações, como a casa. A casa ela é maior ou menor em relação a alguma coisa. Esse maior ou menor, essa gradação, seria a quantidade, que resulta na medida. Que seria a medida? Seria a unidade entre a qualidade, ou a unidade da qualidade associada à quantidade. Seria uma grandeza que, a depender de como ela está sendo comparada, a medida, ela pode ser indiferente, ela é suficiente em si. Mas, lembrando, tudo que está no ser, e o absoluto também está conectado ao ser, ele
se vincula à qualidade, à quantidade e à medida, e, ao abordar essas três categorias, Hegel implicitamente está falando em um movimento que acontece. A qualidade ela não pode comportar em si. O ser ele não pode ser suficiente em si por muito tempo. Ele precisa cumprir um caminho que desbanca na quantidade e, por sua vez, na medida. O ser ele sempre está em movimento e ele sempre está em movimento em relação a alguma coisa. É bom lembrar que na lógica do Hegel, ele, pelo menos na ciência da lógica, ele teria trazido uma noção de ser substantivo e ser objetivo. Esse ser, num primeiro momento, ser enquanto ser, ele seria aquilo que o mais exterior possível. Um exterior, mas também muito desprovido de características, algo esvaziado. Como eu disse, o ser, em seu início, ele precisa, em relação a alguma coisa, fazer uma passagem para se tornar outra coisa. Como eu havia falado anteriormente, essa noção de ser ela é muito volátil. O ser ele é muito volátil, ele passa para alguma coisa de forma muito rápida. Mas, na essência, que seria a decorrência do ser na ciência da lógica e também na enciclopédia das ciências filosóficas, essa essência cumpriria um passo que o ser dá rumo a uma objetividade, a uma precisão. No conceito, essa precisão do ser atingiria o grau máximo de objetividade. Só que essa objetividade, ela é uma objetividade no pensamento. Algumas interpretações a respeito da lógica hegeliana aplicam essas partes, ser, essência e conceito, a momentos da consciência. Em algum lugar, entre os parágrafos 93 e 95 da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Hegel vai lembrar isso. A consciência, de alguma forma, ela está ali como um observador mudo sobre o que está acontecendo. Mas, assim, quando Hegel fala da consciência na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, ele fala nessa postura que a consciência tem de observadora. Para alguns intérpretes, a consciência ela cumpriria vestiria essas indumentárias que seriam ser, essência e conceito. Elas teriam movimentos específicos relacionados a ser e estágio da consciência. Essência, um segundo estágio da consciência. Conceito, o estágio da consciência na sua completude de pensamento. Mas vamos para frente. Parágrafo 86. Hegel irá falar sobre o ser puro. O ser puro está sempre relacionado a um começo. E o começo, ou os começos, como ele vai falar no plural, são apenas começos. Eles precisam ter a consciência ali observando que eles são começos, inícios, e que um momento muito preciso não, mas muito rápido, logo após a consciência entender que existe um começo, esse começo já deixa de existir, ele passa a ser outra coisa. E existe um nada que está sempre espreitando o ser. Esse nada é para onde o ser se lança, em vista de determinar a si, de ganhar características, de se tornar mais preciso, mais determinado. O ser sempre se lança ao nada. Um pouco mais adiante, entre os parágrafos 93 a 95, Hegel irá admitir que o nada também contém ser. Até porque se o ser se lança para o nada, o ser, de alguma forma, se conecta a alguma coisa no nada que também é ser. Porque se o nada
não contivesse nada de ser, o ser, enquanto ser, não iria em direção ao nada. E aqui eu abro um parêntese. É muito válido fazer essa leitura. Assim, quem tiver tempo, eu sei que na graduação, no mestrado, os estudantes eles têm pesquisas específicas e isso faz com que eles precisem delimitar as suas bibliografias, né? Mas se fosse feita uma leitura cruzada de todos esses termos que o Hegel está desenvolvendo, como, por exemplo, os existencialistas franceses, no ser e o nada, uma leitura do ser e do nada, do Sartre, decorrente de uma exposição inicial da Enciclopédia das Ciências Filosóficas do Hegel, já seriam bem mais facilitada. Esse jogo de ser e nada, o nada é o horizonte do ser, que o Sartre fala, vai, de certa forma, ser muito mais aclarado com a leitura prévia do Hegel. O meu orientador do doutorado falava assim, que quando Hegel se detém a esses termos, ser, nada, a essência, ele não estaria falando nenhuma novidade, porque esses termos eles são muito comuns na escolástica medieval. Tanto é que aí fica a dica sobre esses temas que são recuperados no Hegel, constantes na escolástica medieval, o livro do Etienne Gilson, O Ser e a Essência. Muito bom, editado pela Paulus. Não sei se ele ainda está sendo publicado. Acredito que sim. Não é muito barato, não entendo por quê. Um livro de... não tem 500 páginas, na época já estava custando R$80, enfim. Mas um texto muito preciso, muito válido para quem quer se debruçar sobre esses termos com mais vagar. Bem, no parágrafo 88, Hegel vai tratar do vir a ser. Esse vir a ser, ele contempla outros termos, a unidade, a diferença, o desassossego, muito curioso esse termo que o Hegel aplica no seu texto, o desassossego. Mas é válido ele tratar esse movimento que o ser faz para um nada e depois para outra coisa como um desassossego, porque o ser ele não consegue estar em si por muito tempo. Ele precisa tornar-se alguma coisa. Esse vir a ser é um tornar-se, um transformar-se. Uma outra palavra utilizada para o vir a ser seria devir, muito utilizada na filosofia francesa dos anos 70. Aí a gente vai ver aí Deleuze, Guattari, subejando a aplicação dessa palavra devir de alguma forma, tal como Hegel a previa, até porque o Deleuze era um leitor muito atento do Hegel. Mas o que é o vir a ser? É o ato da volatilidade do ser que não consegue caber em si e precisa tornar-se alguma coisa que faz com que ele se lance ao nada. Esse desassossego, essa impetuosidade, esse incômodo que o ser tem de tornar-se alguma coisa é o vir a ser, o devir, o tornar-se. Ser aí, que está presente no parágrafo 89. É muito mais comum nos fenomenólogos, né? Aí nós vamos ver o Heidegger, de certa forma, o Alexander Koyev, no Estudos, a introdução à leitura de Hegel, que na verdade não é uma introdução à leitura de Hegel, é uma explicação sobre a fenomenologia do espírito de Hegel, e não uma coisa tão ampla. Mas o Koyev, ele vai aplicar ou se lançar uma explicação mais detida do que seria esse ser aí. A explicação do Koyev é que toda vez que Hegel estaria falando, ou pelo menos a maioria das vezes em que ele estivesse falando sobre ser aí, ele estaria se referindo ao ser humano.
ao indivíduo. Por quê? Porque o ser aí, ele é o ser dotado de características espaciais e temporais muito precisas. Hegel vai escrever no parágrafo 89 que o ser aí ele é um colapso, ele é um choque do ser com o nada em vista de uma determinação. O ser ele está cumprindo um caminho em direção ao nada e aí ele de alguma forma, em algum momento muito específico e muito rápido, ele se torna alguma coisa muito precisa, dotada de espacialidade e de temporalidade. Esse colapso, esse choque, essa interrupção no movimento que o ser faz para o nada é considerado ser aí. Só que o ser aí, ele cumpre ou ele permite que o ser continue se tornando outra coisa que não mais ele. Parágrafo 90. A qualidade, que é uma das categorias do ser, e aí nós somos apresentados falando da qualidade num elemento que irá acompanhar o ser em diante como se fosse não uma simbiose, mas um comensalismo, uma relação de comensalidade. O bichinho fica em cima do casco do animal grande e dali mais ele não sai. Esse termo, esse bichinho, seria o finito. O finito, ele passa a incrustar-se no ser e dele não sai mais. Parágrafo 91. O ser em si, que é uma das expressões do ser. É quando o ser ele ainda não foi modificado em relação a um outro. Esse é o ser em si. O ser em si é o ser que ainda não está na presença do outro. Por enquanto, é bom falar desse termo assim, sem dar muitos detalhes, porque também se eu for aplicar muita coisa que é o ser em si, ele termina se desvirtuando e nessa primeira parte da doutrina do ser, o Hegel não dá muitas explicações sobre o que seria o ser em si. É isso que faz com que o texto do Hegel seja desafiador, a depender do local onde aquele termo é referenciado, ele é explicado de uma certa forma. Isso não quer dizer que, em outro momento, em outra obra, quando aquele termo é retomado e ele é explicado de outra forma, que ele está desdizendo, que o Hegel, no caso, estaria desdizendo a si mesmo do que ele tinha afirmado anteriormente. Não. É porque, como a produção filosófica dele é uma produção marcada pelo movimento, os conceitos eles sempre estão adquirindo novas camadas. O texto do Hegel é um terreno sempre movediço. É isso que faz com que uma leitura dele requeira mais atenção, mas ao mesmo tempo seja mais divertida. Agora eu vou fazer um espaço e agradecer ao Wender, ao Fabrício e ao João Luiz pela participação aqui no grupo de estudos. Certo? Voltando ao texto. Temos o limite. Hegel irá falar sobre o que seja esse limite. De certa forma, o limite ele decorre dessas explicações que vêm sendo feitas a respeito de ser, de nada, do que é o vir a ser. O limite é aquilo que o ser ainda não é. E o ser, para se tornar alguma outra coisa, ele sempre precisa de um limite, porque é aquele limite, aquela fronteira que vai fazer com que ele seja um antes e um depois. Se não tiver limite, nós não sabemos o que é ser.
o ser ele passa a ser uma coisa indefinida. E esse não é o movimento que o ser dá em direção ao nada. E depois, para tornar-se essência e conceito. O ser, ele sempre sai de uma posição vazia inicial, como o Hegel mesmo diz. Ele é um começo, e um começo ele é só um começo, para depois se tornar outra coisa. O ser, ele tem que ir determinando-se, ele tem que ir adquirindo características para que ele se torne mais preciso, a fim de que lá no conceito, lá na ponta, lá na última parte da lógica, ele consiga ser preenchido pelo pensamento. E agora nós iremos tratar dos capítulos que são o propósito do nosso encontro hoje. Capítulos não, os parágrafos 93 a 95. Vou passar para o outro slide. Quem está acompanhando, quem tiver o texto, pode fazer a leitura junto comigo, mas não vejo que seja preciso, porque o que eu entendi que sejam passagens chave, ou eu coloco no slide, ou eu faço a leitura aqui rapidinho para ir comentando. Mas o parágrafo 93, ele é muito conciso para ser educado. Se eu fosse mal educado, eu ia dizer, ele precisa de elementos para ser mais autoexplicativo, e esses elementos eles não se encontram presentes aí. O que é o caput do parágrafo 93? Na verdade, eu nem posso dizer que ele seja um caput, porque para eu entender que essa primeira sentença fosse um caput, teria que ter o comentário e depois o adendo. Não é o que tem. Não. Hegel simplesmente não explica nada em cima dessa afirmação, coisa que ele comumente faz a revelação dos demais parágrafos. Mas, vejamos. E aí eu leio o parágrafo 93 da enciclopédia. Algo se torna um outro, mas o outro é ele mesmo um algo. Portanto, torna-se igualmente um outro, e assim por diante, até o infinito. Parágrafo 93, está na página 189 da tradução brasileira, essa sentença. Eu coloquei em destaque esses três termos, algo, outro, infinito. Algo e outro, acredito que alguém já deva ter explicado a vocês, eles são conservados na tradução brasileira com as letras iniciais em maiúsculo, porque no alemão o costume de se referenciar a um substantivo é utilizando letras maiúsculas. O que seria esse algo? É uma outra palavra para o ser. Essa coisa desprovida de características é um algo. Tudo é um algo. Tudo contém em si esse termo. É alguma coisa. Se não estiver no mundo, não é nada, sem trocadilho com o termo nada. O algo, para o Hegel, que seria uma forma de pronunciar o ser desprovido de características, se torna um outro. Mas esse outro sempre é um algo que, por sua vez, irá se tornar em um outro. Olha só. E aqui nós já estamos mobilizando os outros termos que o Hegel já tinha apresentado nos parágrafos anteriores da doutrina do ser. A questão da qualidade e da quantidade e da presença de um outro que faz com que o ser, que agora estamos falando dele, a respeito dele como se fosse um algo, precisa ter referência para que ele se mude, para que ele se transforme em alguma coisa. A coisa só pode ser transformada em relação a outra coisa. E aqui temos um algo.
que se torna outro. Mas esse outro sempre é um algo. É como se Hegel estivesse indicando que existe uma etapa do processo que segue para uma segunda etapa do processo, mas essa segunda etapa do processo ela se transforma na primeira etapa do processo, nesse primeiro ponto de vista. O algo se torna um outro, que sempre é um algo, que está se tornando outro, que sempre é um algo, que está se tornando outro, em vista do infinito. O algo se torna outro, que vai para o infinito. E aí, nós não temos, como eu já tinha atentado anteriormente, nenhuma explicação decorrente desses termos que o Hegel apresenta no parágrafo 93, na forma de um comentário ou adendo. E aí, nós somos apresentados a queima-roupa ao parágrafo 94. Essa infinitude é a má ou negativa infinitude, enquanto nada é senão a negação do infinito, o qual, entretanto, nasce também de novo. Por isso, igualmente, não está suprassumido. Olha aí, uma palavra que ainda não tinha sido mencionada no parágrafo 93. Ou seja, essa infinitude exprime apenas o dever ser do suprassumir, do finito. E aí vamos ter que destrinchar esse parágrafo. Quando Hegel tinha falado no parágrafo anterior que o algo é como se fosse uma sequência de outros em algo e em outro, em algo, e assim sucessivamente até o infinito, para ele, esse sequenciamento de etapas que sempre se iniciam com algo seriam uma má infinitude ou uma infinitude negativa. Por que que ele está, de certa forma, atribuindo algo prejudicial àquilo que ele tinha já mencionado antes como um movimento, eu não queria falar essa palavra natural, mas como um movimento que seria esperado do ser em vista de ele tornar-se, de ele precisar-se no mundo. É que essa infinitude, como eu já tinha dito a respeito do ser aí, ela está recebendo um algo que se torna um outro, e que se torna outro, e que se torna algo, a partir de uma localização temporal e espacial. Esse algo, que não é nada mais, nada menos que o próprio ser, é um ser aí, que está em processo de determinação. Mas essa ultrapassagem de um outro para outro, ela não quer dizer que o algo irá chegar ao infinito nessa toada, nesse ritmo, nessa caminhada. Porque dizer isso, dizer que o algo se torna outro e outro até o infinito, é dizer que o infinito, no final das contas, seria uma soma de finitos, ou de uma soma de estágios finitos. Isso não está na cabeça do Hegel no momento em que ele está escrevendo a enciclopédia. Para ele, o infinito é uma coisa e o finito é outra. Ir em direção ao infinito não significa que o algo se tornará infinito. Ir em direção ao infinito não significa que o infinito se rebaixa ao nível do finito. Estamos falando de duas situações diferentes. O algo, ele é um finito, porque ele é delimitado, ele é algo precisado
no mundo, ele é algo determinado e ele está caminhando para o infinito, até porque ele nunca está preservando o seu ser naquilo que ele se torna naquele momento. No momento seguinte, ele está se tornando outra coisa. Mas esse salto de tornar-se uma coisa para outra não implica que, depois de várias ultrapassagens, o algo se tornou infinito. A infinitude, ela não seria comunicável para o Hegel. E aí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá. É porque eu pensava que tinha algum pedido de explicação que vocês tinham feito aqui e, pelo visto, ninguém mencionou nada, não. Isso quer dizer que eu vá para frente. Bem, no comentário que o Hegel faz ao caput desse parágrafo, é que o infinito, uma vez que ele não é uma soma de finitos, de estágios finitos, isso não quer dizer que o infinito seja um além. O além seria uma versão deteriorada do infinito. Vale lembrar que o infinito, ou o além, quando Hegel utiliza essa expressão além, ele sempre... não é que sempre, né, mas comumente ele usa essa palavra para falar no sentido pejorativo da coisa. Quem se lembra, lendo a Fenomenologia do Espírito, a consciência nos seus estágios, e aí temos a dialética do senhor e do escravo, a consciência estoica e a consciência infeliz. A consciência atinge, de certa forma, a liberdade e ela, não contente com a liberdade que ela conquistou após aquela relação dialética de escravidão e senhorio, e no passo seguinte, a consciência ter se tornado estoica, que seria, de acordo com algumas interpretações, o momento histórico em que as mentalidades, em que a consciência adquiriu essa necessidade científica de entender o mundo, mas ela, descobrindo o mundo, ela não se liberta, na verdade, ela se torna subserviente do cientificismo, e aí ela tenta adquirir uma liberdade na consciência infeliz, almejando um mundo que não está ao seu alcance. Esse mundo está tão distante que o Hegel utiliza esse termo além para se referir a esse mundo que não está à mão da consciência que, em tese, deveria estar livre por conta de ter resolvido a relação senhorial e escrava e adquirido o conhecimento científico para poder situar-se melhor no mundo. Esse além, ele tem uma carga muito deteriorada. Eu não gosto de falar negativa, porque assim, o termo negativo ele tem uma outra concepção dentro do texto do Hegel, mas além teria um sentido deteriorado para Hegel. E ele reutiliza esse termo além, comentando qual seria esse mal infinito, no parágrafo 93, ou no parágrafo 94, que seria uma reexplicação do parágrafo 93. Paulo, obrigado por estar aqui, junto com o João Luiz, o Fabrício, o Wender e o Adalberto. Voltando. Hegel ainda vai dobrar a tragédia a respeito desse infinito. Ele vai lembrar que o algo, ao tornar-se outro e sempre um outro, tentando atingir o infinito, mas não atingindo, esse algo, ele comporta em si outro animalzinho que se transforma
com ele. Outro animalzinho não, o mesmo animalzinho que está incrustado no ser, numa relação de comensalidade, que seria o finito. O finito, ele se encaminha para o infinito, nessa transformação do ser em outro, nesse algo em outro, sendo que o finito, e aí o Hegel vai lembrar que essa relação agora não está mais sendo comentado do algo e o outro para o infinito, mas sim do finito indo para um segundo finito, finito indo para um segundo finito, e assim sucessivamente, em vista do infinito. O finito, para o Hegel, que está querendo chegar ao infinito, ele está empreendendo uma fuga. E essa fuga é algo ruim, é algo deteriorado, porque fugir, para o Hegel, é fugir de alguma coisa. Interessante. Abro um parêntese e depois volto para a explicação. O Hegel ele utiliza certas palavras aqui na Enciclopédia das Ciências Filosóficas muito que não são muito do feitio dele quando ele está escrevendo textos filosóficos. O desassossego é um dos exemplos. Agora, empreendendo uma fuga, por incrível que pareça, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas ela tem um estilo de escrita que o Hegel se veste muito didático. Ele está assim, tomando palavras que deveriam ser muito comuns ao circuito da fala das pessoas e aplicando-as num texto filosófico. Vale lembrar essa palavra super assustadora e muito recorrente no texto do Hegel, que nós utilizamos suprassumir, né? Nós traduzimos aqui como suprassumir, mas ela pode ter outras acepções dependendo do idioma. Ele, na verdade, é só conservar. E no alemão moderno, essa palavra a Aufhebung, que seria a suprassunção ou conservação, o Aufheben, que seria o verbo, ele é utilizado em situações onde se compram alguma coisa e ela precisa ser conservada. Geralmente utiliza essa palavra Aufhebung ou Aufheben no alemão para tratar de uma coisa que você comprou no supermercado e você, para não evitar que ela estrague, você guarda ela na geladeira para que ela fique conservada na geladeira. Então, o ato de guardar um produto na geladeira, evitando que ele estrague, é Aufheben, certo? Nicolau entrou, boa tarde, Nicolau. Então, o suprassumir, que seria essa palavra, e aí eu volto, né, à explicação do parágrafo, esse termo, ele vai aparecer aqui na exposição dessa relação entre finito e infinito como fuga, porque o finito, para o Hegel, não pode fugir para o infinito. Ele não pode fugir de nada, porque fugir indica uma inferioridade do finito. E o finito ele não é inferior, não é porque ele não é o infinito, que significa que ele seja inferior. Porque estamos aqui sempre falando de coisas em relação a outras coisas. Como existe um índice de movimento aí, e esse movimento ele só pode ser visualizado de uma coisa, de um objeto em relação a outra, e esse movimento ele se dá entre o ser em vista do outro, o finito ele é extremamente necessário para que nós consigamos compreender o que seja o infinito. O infinito, ele só é infinito em vista de uma relação que ele contém o finito. Infinito com infinito não é possível, porque esse infinito que está se relacionando com outro infinito, ele sequer poderia ser dito como infinito. O finito
de alguma forma, necessita do infinito para ser compreendido como finito. E vice-versa. O infinito precisa do finito para ser compreendido como infinito. E aí, o pulo que o Hegel dá para fazer essa explicação de tentar retirar esse movimento do algo que salta, que ultrapassa para o outro, da má infinitude. Ora, se o algo está sempre se transformando em outro, ele é algo finito. Esse algo finito sempre está em um processo contínuo de mudança em vista do infinito, muito embora ele não alcance esse infinito. Mas o finito não deve fugir em direção ao infinito, ele deve ser suprassumido no infinito. O finito, ele precisa ser processado, ele precisa ser conservado, ele precisa ser guardado para que ele não estrague, né? Utilizando aí o uso do verbo aufheben no alemão moderno, ele precisa ser cuidado. E esse ato de cuidar envolve uma mudança de processo, um aperfeiçoamento, para que ele, de alguma forma, se torne infinito. De certa forma, o verbo aufheben, no sentido de guardar algo na geladeira, evitando que ele estrague, é uma mudança de estado, porque se algo que está que é comprado in natura no supermercado, para que ele seja conservado na geladeira, ele vai ter que ser gelado, né? Ele vai ter que ser refrigerado. Ou seja, de alguma forma, o produto que entra na geladeira, ele não é mais o mesmo produto que sai. E né? Mas algumas características dele mudam, de modo que ele continue sendo conservado por um certo tempo. E é isso que o Hegel diz no sentido de suprassumir. A coisa ela precisa ser conservada, guardada, mas de alguma forma ela sofre uma alteração em vista da sua conservação. E é muito importante que isso deva ser considerado agora, em que o ser, nas suas ultrapassagens para o outro de si em vista do infinito, indica um processo, e esse processo ele se dá no tempo. Não é à toa que o tempo e o espaço são características que determinam o ser em ser aí, Dasein, que, a depender da tradução, pode ser compreendida como existência. Só que essa existência é uma existência, o Dasein, no sentido de existência, é uma existência precisada. Ela é uma existência preenchida de características espaciais e características temporais, porque o ser ele só muda porque existe o tempo implícito no ato da mudança. Se não houver tempo, não existem essas etapas sucessivas que o ser completa diante de si mesmo em vista do infinito. Não é à toa que todo esses termos, essa caixa de ferramentas que o Hegel está tentando explicar na forma de termos apresentados na ciência da lógica, eles vão ser todos recuperados em outras discussões que o Hegel levanta. Na estética, a estética ela é toda permeada pela lógica. A filosofia da história também, uma vez que nós estamos lidando com o tempo e com a precisão espacial, ou seja, a delimitação geográfica, tudo isso concorre para explicações relativas à filosofia da história. E até para a política. Lembrando, filosofia do direito do Hegel foi concebido como um manual para discutir o direito sob o ponto de vista da lógica. Não é à toa que esse termo DVC, que aparece em itálico no original,
ele é explicado no comentário do Hegel desse parágrafo numa remissão ao Kant e a discussão que o Hegel tenta levantar com Kant sobre ética. Esse dever ser, essa finitude que vai em vista da infinitude, ela tem implicações éticas. E aí eu abro um outro parêntese. Quem lê a moralidade, a parte da moralidade, na verdade, eu estou aqui induzindo quem está me assistindo ao erro. A moralidade ela não é considerada parte, diferente do ser, da essência e do conceito na Enciclopédia das Ciências Filosóficas. A moralidade, juntamente com a eticidade, ela é um momento da política, da teoria de Estado do Hegel. Moralidade, eticidade. Eu esqueci o segundo momento. Enfim, mas é um momento. Contrato, moralidade e eticidade. Direito abstrato, moralidade e eticidade. É isso. Esse momento da moralidade, Hegel vai falar do bem, e o bem ele está em vista do infinito das ações do ser humano. Olha só, o dever ser, o finito, ele deveria ter uma meta de alcançar o infinito, muito embora ele não se transforme em infinito, mas ele mude suas características para que isso possa acontecer, como um dever ser, como uma regra de conduta. Olha só, o que o Hegel está vinculando coisas com coisas no parágrafo 94. Ou seja, é isso também que faz com que a leitura do Hegel seja desafiadora, porque ele está criando conexões nos mais diversos campos da filosofia. Na verdade, o conceito que vai suceder a essência e o ser na lógica é a completude da compreensão do ser, a totalidade da compreensão do ser sob a perspectiva da filosofia, do pensamento. Quer dizer, se não tiver pensamento, compreendendo ou tentando compreender as coisas, essas coisas elas não são completas, elas não são totais, elas não são plenas. O que torna plena a coisa é o pensamento, é a reflexão que se faz a respeito daquela coisa. Lembrando até que, acredito que é no parágrafo 95, Hegel vai lembrar sobre essa questão do ser, e o ser ele aparece nos Eleatas. Quem lembra dos Eleatas dos pré-socráticos? E aí nós temos um exemplo muito clássico, né? Eu acho que é o exemplo que é o mais lembrado entre os Eleatas, a do Parmênides, que ele fala que o ser quando o Hegel relembra essa expressão ser ele diz que é a primeira vez em que o pensamento se torna objeto de si mesmo. Olha só, o pensamento em movimento seria a coisa mais importante para o Hegel. Tanto é que ele coroa todas as coisas na doutrina do conceito. Bem, vamos para o parágrafo seguinte. Com essa explicação do parágrafo 94 associada ao parágrafo 93 anterior, nós temos esses pontos a serem sublinhados. O algo que se transforma em outro, em vista do infinito, mas esse infinito ele é um infinito mau. Por quê? Porque ele não implica progressão no algo, que é uma forma de pronunciar o ser. Esse progresso só pode acontecer, muito bem lembrado, senhor Slide, que o outro precisa estar no processo. O algo, ele não consegue chegar ao infinito, ele não consegue progredir sozinho.
ele só consegue progredir em vista de um outro. Lembrando, essas passagens do algo em outro são relacionais, porque nós estamos na doutrina do ser, e a doutrina do ser implica em quantidade, qualidade e medida. A qualidade seria uma determinação do ser em si, ela se transforma em quantidade, porque essa determinação ela precisa ser relacionada a algo para que ela possa ser compreendida em suas gradações. Esse é o exemplo, inclusive, da casa que o Hegel lembra no texto da enciclopédia. A casa ela é maior ou menor em relação a quê? Tem que ter outra coisa para ser comparada. Esse algo, ele só pode fazer o caminho em direção ao infinito se ele estiver sendo comparado, vinculado a uma outra coisa, a partir da qual ele se move, ele se distancia, ele se aproxima ou ele ultrapassa. Não é à toa que os momentos que fazem com que o algo se transforme em outro é que esse algo ele está num processo contínuo de determinação. E essa determinação, ela é, entre outras coisas, espacial e temporal, fazendo com que esse algo ele se transforme em ser aí, uma existência localizada no tempo e no espaço. O ser, ele nunca deixa de ser. A diferença é que ele sempre está em vista de mudança. Olha só, a ultrapassagem que Hegel tanto entende como cara é que o finito ele precisa sempre ter uma meta de infinito. Mas esse infinito não quer dizer que será o resultado final das ultrapassagens do finito. O infinito não é um simples além, como eu já tinha falado anteriormente, e a fuga do finito para a finitude é algo deteriorado, algo ruim, em vista de que o finito ele não pode fugir de nada, porque isso é demonstrar que ele é inferior. Ele tem que compreender, quer dizer, não é que ele em si compreende, né? A consciência que está visualizando esse movimento, que é como se fosse igual aquela peça do Diderot, em que existe um espectador assistindo a peça de teatro, que é a reconstituição de um fato que seria mantido em segredo de uma família, ele está escondido. A consciência está igual o personagem da peça do Diderot. Ele está escondido atrás da coxia. Mas existe um espectador vendo toda a peça transcorrer. A consciência ela está sempre presente a esse movimento de passagem do algo em outro, em vista do infinito, muito embora não alcance esse infinito. Porque a consciência é quem vai precisar ser consciente de que o algo finito nunca vai se transformar em finito, mas que esse algo finito precisa existir para estar em relação ao infinito. Vamos para o próximo slide. O infinito, como eu já tinha dito, ele não é um simples além. Essa fuga do finito para a infinitude nós já havíamos discutido, mas essa discussão ela desemboca em uma outra em outro aspecto do que seja essa relação algo, outro, finito e infinito. É que a filosofia que está totalizando todas as coisas lá na doutrina do conceito, ao final da lógica, ela não pode lidar com termos tais quais o além, que seria o lugar do infinito, ou do vazio, que seria o primeiro momento do ser. O ser, ele sempre está se transformando em alguma coisa. Ele continua a ser, claro, no decorrer do caminho, mas nunca a mesma coisa de como ele começou, até porque o começo
É só isso, segundo Hegel, apenas um começo. Bem, mas a palavra vazio, né, o termo vazio, ele não pode ser um tema da filosofia. O que devem ser centrais no discurso filosófico é que o infinito, como o objetivo do finito em suas ultrapassagens em algo e outro, ele implica uma concretude do ser se tornando um outro e um outro de si em contínuo. O além seria a versão deteriorada do infinito. Para a filosofia, ele tem algo de concreto. E olha só, o que em continuidade nós podemos entender aqui? Que o pensamento a respeito das coisas, aquilo que torna as coisas plenas lá na filosofia do conceito, é algo concreto. Concreto. Não é uma simples reflexão a respeito da coisa. A coisa não se dá só no discurso, para trazer o debate para a filosofia contemporânea. Né? A coisa não se dá apenas no discurso, a coisa se torna concreta a partir do discurso filosófico. O além é o deteriorado. O concreto infinito é o que deve ser almejado. Assim como o vazio, o ser, ele só é vazio no início. Ele não pode ser vazio continuamente. Isso é até impossível para o ser, porque o ser, ele sempre está se tornando alguma coisa, e isso torna esse ser algo real. Não torna ele desprovido de materialidade. Vale lembrar, nessa discussão que o Hegel está fazendo do finito, infinito, algo e outro, ele vai lembrar que existe um debate da filosofia, a filosofia sempre está em busca desse ser, vemos isso nos Eleatas, no pré-socráticos, com Parmênides dizendo que o ser é e o nada não é, mas o Hegel ele não está muito interessado na afirmativa do Parmênides, e sim na postura do Parmênides em fazer com que o pensamento se tornasse um pensamento que estava refletindo sobre si mesmo. Os Eleatas, como os primeiros que iniciaram o debate sobre o ser, não quer dizer que eles estivessem certos. A filosofia deu outros passos. A busca do ser, ela tomou outras acepções. O Hegel vai dizer justamente isso. Tomar a filosofia, um período da filosofia, em que estava se discutindo o ser como a verdadeira expressão que o ser toma no discurso filosófico, é algo muito perigoso e não é indicado. O que se deve fazer é tomar a história da filosofia como um todo, de forma panorâmica, e identificar de que modo esse ser foi compreendido durante as épocas, para que a noção que o ser toma, esse movimento que o ser toma em termos conceituais, adquira um sentido de completude. Porque a reflexão é o que transforma a coisa em algo completo. Mas essa reflexão, ela está sempre em trabalho contínuo. É um recado, uma advertência que o Hegel faz. O discurso filosófico ele não pode parar. Se ele se fixar em algum momento da história da filosofia, ele deixa de ser discurso filosófico. Ele está comentando isso, eu não estou falando em outra obra, não. Está falando no comentário do parágrafo. Ou é do 94, ou é do 95, desse trecho que a gente tá tratando aqui. O Hegel vai, ainda no comentário ao parágrafo 94, lembrar de uma situação importante sobre o infinito e a relação com o finito. A gente já tinha falado que o finito
e o infinito, eles estão numa situação de interdependência. Um não vive, né? Não se sustenta sem o outro. Um, de certa forma, precisa do outro. Se um deles passa a inexistir, o outro não se sustenta. Mas, olhe só, o finito, até então, era o único que se encaminhava ao infinito. Hegel vai lembrar que existe um caminho inverso também. O infinito, ele tenta sair de si e tenta se tornar preciso, se tornar determinado. É como se o caminho ele fosse em vista de atingir um mesmo ponto. Finito vai a caminho do infinito e o infinito ao caminho do finito, e uma hora eles se tocam, né? Como aquelas as interseções da reta no gráfico. É interessante lembrar, abro outro parêntese aqui, que essa relação entre finito e infinito vem melhor discutida na filosofia, na ciência da lógica, e ela adquire nuances matemáticas. Tanto é que quando Hegel vai discutir sobre o que é o limite na ciência da lógica, ele discute o que é limite aqui também, na enciclopédia, mas na ciência da lógica, na grande lógica, quando o Hegel está falando do limite, ele está falando do limite matemático. Ele está retomando uma discussão que tinha sido interrompida no Leibniz, a respeito do cálculo diferencial, né? O cálculo diferencial, quem teve a disciplina de cálculo em algum momento, eu sei que na filosofia é difícil a gente ter essas apresentações a esses tópicos da matemática, mas quem já estudou cálculo, lembra que o cálculo diferencial, ele tenta estabelecer uma relação entre números para identificar um limite de um número para outro. Claro, o pressuposto é que os números eles são unidades distintas, mas em algum momento eles praticamente se tocam nas suas quantidades. Existia, na compreensão do século XVIII, e o Leibniz ele entra nessa discussão de que havia algo que não era só matemático nos exercícios de cálculo diferencial, nas fórmulas de cálculo diferencial. Era como se houvesse uma busca pelo número místico, um número que está sempre olhando para o infinito. E o Hegel retoma isso na ciência da lógica, na noção de limite. É mais ou menos isso que o Hegel, de forma muito nuançada, muito panorâmica, lembra aqui. O finito está indo de encontro ao infinito e o infinito indo de encontro ao finito. Em algum momento eles se tocam. E quando eles se tocam, né, nesse lugar que nós não sabemos onde é que eles vão se tocar, ali vai ser determinado o limite. Um limite de feições matemáticas. Essa questão do limite onde eles se tocam, né? É o grande problema da geometria euclidiana, dentro dos postulados, ou dos axiomas, né, do Euclides, é de que as retas paralelas elas não se tocam, né? Só que admitindo-se que o espaço seja infinito e que as retas possam ter um comportamento distinto, em alguma região do infinito, haveria a possibilidade delas se tocarem? Segundo o axioma do Euclides, nos elementos, não. Mas as geometrias euclidianas passam a discutir essa possibilidade, de que as retas, ainda que sejam paralelas no espaço, como ele é um espaço infinito e como nós não sabemos como esse espaço infinito se comporta em determinada região, haveria a possibilidade dessas retas se tocarem. O limite como decorrente do cálculo diferencial, ele estaria nessa seara aí, de onde partindo do pressuposto que
se admite o infinito, e esse infinito, como é que ele se... Eu acho que eu estava nesse slide aqui. Eu estava falando sobre as relações entre o cálculo diferencial, a noção de limite, que o Hegel explora melhor na ciência da lógica, mas ele fala muito de forma nuançada na Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Enfim, o finito vai para o infinito e o infinito ele volta em direção ao finito. Como o finito se decide a sair de si mesmo? É a pergunta que o Hegel se faz no comentário ao parágrafo. Nessa relação entre finito e infinito. O infinito, ele se dá, ele se permite entrar nessa relação com o finito. Claro, nós temos a consciência do que está acontecendo aqui, nesse palco, né, nesse drama que se desenrola no palco, a relação entre finito e infinito. O infinito, de alguma forma, a consciência tem essa noção muito precisa de que o infinito não vai se transformar finito simplesmente pelo fato de que ele se direciona ao finito, e vice-versa. É o que ele diz sobre a oposição não verdadeira, de que o infinito não sai de si mesmo. O finito, dentro dessa perspectiva negativa, mas essa perspectiva negativa não é uma perspectiva ruim, é a de que o infinito é o não finito. E assim ele vai se conservar até o fim dos tempos. Para utilizar uma expressão dramática. Essa oposição não verdadeira não quer dizer que ela seja falsa. Hegel utiliza esse termo, oposição não verdadeira, no sentido de que estamos aqui tratando de termos lógicos. Aquilo que é o não verdadeiro. Tem o verdadeiro e tem o não verdadeiro como um termo ou uma expressão de iteração lógica. Não verdadeiro aqui não pode ser substituído por falso, certo? Aqui ficou não foi que foi mal diagramado, acho que quando eu baixei e subi o slide, ele teve essa distorção aqui. Mas o que o Hegel continua na discussão do parágrafo? Que existe o finito, ele está direcionando-se ao infinito, nesse caminho, ele está sempre em processo de negativação de si mesmo. Esse finito, num processo de negativação, no processo de negação de si mesmo, ele está se dando essa negação contínua em relação a um outro. É isso que faz com que ele saia de uma negação e se encontre em uma nova negação. E essa negação, ela, no final das contas, vai fazer com que o finito, que se encontra no ombro do ser, chegue a um estado em que ele é idêntico a si mesmo. E aí nós vemos uma nova... Não é que é uma nova, né? Mas assim, a recuperação de um resultado de movimento conceitual que o Hegel dá em outras passagens da obra dele sobre o movimento de contradição, que é a identidade, a negação da negação, que vai dar uma nova identidade. Ou seja, nesse trabalho de
mudança de estados do algo para o outro, e do outro para o outro, e do finito que se encontra nessa porque eu fiquei olhando aqui em outra coisa que estava aparecendo no YouTube. O finito está aqui no ombro do C e sempre está mudando, sempre olhando para o infinito. Só que ele só muda de finito para finito. Ele sempre está finito, sempre está confirmando-se a si mesmo como finito. É isso que o Hegel quer dizer quando ele fala o finito é idêntico a si mesmo nesse processo de negação da negação. E aí, Hegel, ainda no comentário ao parágrafo, ele estabelece uma crítica. O que seria isto, né? A crítica seria colocar o pensamento reflexivo em um impasse epistemológico. Em que sentido? A partir da explicação, os termos eles entrariam em uma aparente contradição, assim, uma aparente falácia. E é para isso que serve a crítica aqui. Esse impasse precisa ser resolvido. Uma vez que a má infinitude ela faria com que o finito tentasse se transformar em infinito e assim colapsar esse vínculo de interdependência finito e infinito, essa infinitude ela tem que encaminhar-se para a verdadeira infinitude. Como? O Hegel vai lembrar, né, que essa infinitude reflexiva do finito em infinito, em vista do infinito, que daria uma falsa impressão de que o finito encaminhando-se para um seguinte finito desembocaria no infinito, Hegel vai falar até de forma irônica, é um meio termo infeliz. O que deve ser salientado é o seguinte: o finito ele deve ser suprassumido em outro finito em vista do infinito. Ou seja, o finito ele tem que mudar suas propriedades de forma a conservar-se enquanto finito. Esse infinito que está esperando ou acenando o finito para chegar até ele, muito embora ele não chegue ao infinito, esse infinito congrega em si o negativo e o positivo. Em que sentido? O infinito, ele está tentando, de alguma forma, tornar-se aquilo que ele não é, que seria finito, mas essa tentativa nunca é concretizada, porque o infinito ele sempre se mantém infinito, do mesmo jeito que o finito, ele nunca deixa esse estado de finitude. Ele passa de um estágio para outro, mas essa finitude não desaparece. Ela sempre se mantém. Logo, o infinito, porque ele se encontra numa posição de diferença em relação ao finito e numa posição de atração em relação a esse finito, ele congrega em si tanto negativo quanto positivo. Vale lembrar que essa relação do finito em relação ao infinito também acontece. O finito ele sempre mantém em si, realizando esse movimento de ultrapassagem de finito a infinito, mas ele também atrai o infinito para si. Em tese, o finito também seria negativo e positivo, mas o Hegel ele não menciona essa presença do negativo e do positivo no finito. Ele só menciona no infinito. Ficaria assim como se nós pudéssemos, né? Nós fôssemos credenciados a completar o texto de dizer, ora, se tem um, tem no outro. E aí chegamos ao parágrafo 95.
é um parágrafo um pouco mais extenso, mas eu tentei delimitar o que eu entendi como o aspecto mais importante do parágrafo. O algo, aquele algo que se encontra referido no parágrafo 93. Em seu passar para outro, que seria outro elemento outro termo, também presente no parágrafo 93, só vem juntar-se consigo mesmo. E essa relação para consigo mesmo, no passar e no outro, é a verdadeira infinitude. Ou, considerado negativamente, o que é alterado é o outro. O que é alterado é o outro. Ele se torna o outro do outro. Desse modo, o ser é restaurado, mas como negação da negação. É o ser para si. Olha só, o Hegel colocou um outro termo, um outro aspecto aqui. Nós tínhamos o ser em si, aquele ser que não estava em relação ao outro, que está no começo, que desponta na doutrina do ser. O ser, ele faz ultrapassagens de ser em ser em relação ao outro, porque esse outro passa a entrar em cena e o ser se modifica relacionando-se com esse outro. Mas o ser, e agora nós mudamos a nomenclatura, o ser, que agora é o algo, passando para o outro e do outro para outro, no final das contas, ele está sempre afirmando-se a si como algo. Porque o ser, muito embora ele seja esvaziado no início e ele precise adquirir mais características para se determinar, e no conceito ele se torna pleno de reflexão de pensamento, o ser ele não deixa de ser enquanto ser. O algo não deixa de ser algo só porque ele está em relação a outro. Ele muda, ele se autorrefere ao outro, mas ele não deixa de ser esse algo. Olha só, para o Hegel, a verdadeira infinitude é essa capacidade do ser manter-se como ser, mesmo nessas passagens de algo em outro e determinações. No final das contas, esse algo que sempre salta para outro algo, transformando-se em outro, ele conserva uma característica que permite que ele conduza esse movimento de salto. Essa característica, eu queria falar essência, mas eu acho que essência não é uma palavra aplicável no momento. Mas esse núcleo que está presente no algo, a despeito das passagens contínuas que esse algo faz em relação a outro, esse núcleo que se mantém é o ser. Como o ser ele não deixa de estar presente no algo, é essa a verdadeira infinitude que se encontra no ser. Não é à toa que aquilo que faz com que o ser se encaminhe enquanto finito ao infinito é porque ele tem o infinito dentro de si. Porque se ele não tivesse o infinito dentro de si, ele não se moveria em direção a esse infinito. E aí o Hegel lembra. O que faz com que o ser, na nomenclatura de algo, conserve em si mesmo um núcleo que o torna preciso, determinado e identificável como algo no mundo, e ele não muda esse núcleo, é o que torna, é o que faz com que acenemos para essa noção de verdadeira infinitude intrínseca ao ser que se encontra no
centro do algo, independentemente de ele passar para outro e outro, porque o outro, no final das contas, é só uma confirmação do algo enquanto algo. Esse algo que se transforma enquanto algo, mas se afirma sempre como algo, acenando para a verdadeira infinitude, é o resultado do ser que estava em si, em ser para si. O que é o ser para si? É o ser que foi trabalhado pelo outro. Isso está no parágrafo 95. E aí nós voltamos ao esquema. O algo se transforma em outro, que se transforma em outro. A determinação do algo sempre é o outro. O algo se transforma em alguma coisa, e essa alguma coisa, ela ela sempre toma forma de outro. Essa aquisição de características do algo em outro é aquilo que faz com que o outro seja uma determinação. Só que essa determinação não muda as características primárias desse algo. O algo está sempre conservando-se a si mesmo. No final das contas, mudando de algo para outro, ele está só confirmando a si mesmo no tempo, enquanto algo. O ser, ele confirma a si mesmo no ser. Essa é a verdadeira infinitude. E aí, por que a verdadeira infinitude? Ela também tem uma outra dimensão. O outro, ele sempre vai se tornar um outro de si, porque o movimento ele é intrínseco ao ser. O ser não consegue repousar em si, é o que o Hegel diz. Existe um desassossego intrínseco ao ser, no devir, no vir a ser, no tornar-se. O outro vai para o outro e essa passagem de outro em outro, dada pelo ser na nomenclatura de algo, é o que vai confirmar aquilo que está no algo como verdadeiro infinito. Que esse ser para si, tornado ser para si em vista da presença do outro, porque o algo só se transforma em outro, porque ele está em relação a outro, é também uma expressão da verdadeira infinitude. Hegel vai lembrar essa relação finito e infinito, mas o infinito ele não se muda como finito. O Hegel só confirma aquilo que ele já tinha apresentado antes, sob uma nova camada. O infinito ele se encaminha para o finito, mas isso não quer dizer que ele se torne finito. Assim como o finito se encaminha para o infinito, mas isso não quer dizer que ele se torne infinito. Porque o infinito, ele tem uma relação com o finito, mas ele não pode ser finito e infinito ao mesmo tempo. O infinito, ele só pode ser um dos dois, e ele sempre vai ser infinito. O Hegel está sendo só redundante nessa consideração. O infinito, ele, de alguma forma, tende para o finito, mas isso não quer dizer que ele se transforma em finito. E aí temos dois problemas apresentados no parágrafo. O primeiro problema, como separar o finito do infinito? E o segundo problema, como admitir uma autonomia do finito? Porque, olha só, os 3 parágrafos aqui comentados, eles dizem, cada um à sua maneira, que o finito, ele empreende um movimento em direção ao infinito, e o infinito também empreende um movimento em direção ao finito. Só que a perspectiva que está sendo salientada é o movimento do finito para o infinito, e não vice-versa. Isso faz com que se configure uma questão que precisa ser respondida. Bem, se o finito, ele, apesar da sua limitação,
ele consegue encaminhar-se ao infinito, eles têm uma energia própria que o habilita a buscar o infinito. Que autonomia é essa? O que faz, que motor é esse que faz com que o finito, ainda que limitado, empreenda um caminho que não tem fim? Hegel responde cada problema a partir de um conjunto de termos. Ele vai, quanto ao primeiro problema, lembrar que o finito, ele possui uma dignidade. Que dignidade é essa? Ela é composta pela consistência e pela autonomia. Essa consistência, ou seja, que faz com que o finito ele tenha limites, ele não se confunda com o ambiente ou com outra coisa, e aí ele é determinado e ele é limitado justamente para que ele confirme essa finitude. Ele tem uma consistência, ou seja, ele não é disforme, e ele é autônomo, e ele é persistente. Olha só, a dignidade do finito responde ao problema da autonomia desse finito. Essa consistência autônoma, ela redunda, ela reflui naquilo que o Hegel tentará responder como persistência. A persistência do finito é um aspecto da admissão desse finito como possuidor de dois pés para andar no caminho que o leva ao infinito. Segunda tentativa de resposta à questão de separar o finito e do infinito para o Hegel é que existe uma aniquilação do infinito pelo finito. Olha só, é a questão do limite. Quanto mais o finito se aproxima do infinito, nesse seu caminho que ele percorre de forma autônoma, o infinito ele encolhe. Ele não deixa de ser infinito, mas ele vai retraindo, porque o finito sempre se aproxima dele, sem que essa aproximação incorra numa transformação do finito em infinito. Mas o infinito ele vai se limitando, usando ironicamente aqui o verbo limitar. Ele vai se retraindo na presença do finito. Então, podemos concluir que existe uma superioridade do finito em relação ao infinito. Essa autonomia do finito em cumprir esse caminho faz com que ele esteja num patamar diferenciado, superior ao infinito. Admitir a autonomia do finito, que seria o segundo problema, seria admitir que o infinito também está num processo de finitização. Seria admitir o infinito como algo finito. Essa retração que o finito impõe ao infinito, lá na frente, pode ser entendida como uma redução do infinito. Essa redução poderia implicar no limite, no grau de exagero, em uma finitização do infinito. O Hegel ele deixa essa porta aberta na discussão do parágrafo. Se o finito ele é superior ao infinito e se o finito ele impõe esse retraimento, essa retração ao infinito, então o infinito ele pode estar em processo contínuo de limitação, de finitização. O finito separado do infinito, ele é em si finito, ele é em si, mas ele não é em si para sempre, porque a gente tem que lembrar que, na presença do outro, o finito que está no ombro do ser, ele muda de posição, ele adquire novas características, ele se determina,
e ele se efetiva. Mas esse em si, ele está sempre se transformando em para si, porque há a presença do outro. Ora, o outro sempre está dando mais características ao ser finito do que ele tinha antes. Nós temos que lembrar que tudo se dá sob uma perspectiva de tempo. E a tendência do algo, né, do ser, na nomenclatura de algo finito, se relacionar com o outro e determinar-se, é ganhar mais características e não perder características. Esse ganho de características, essa soma de mudanças que são impostas ao algo em relação ao outro, no caminho para o infinito, tende, e só tende, tornar o algo em um absoluto. Esse absoluto seria, não é a tentativa, mas seria o movimento, ou o resultado do movimento de acúmulo de características dadas por essas passagens que o algo estaria fazendo em relação ao outro. Logo, o finito, que está no ombro do algo, em contínua ultrapassagem de outro em outro, ele, de alguma forma, reflete o absoluto. Ou seja, a resolução de um problema na relação do finito para o infinito resolve o outro problema, que seria o porquê de existir essa autonomia do finito em relação ao infinito. O Hegel vai lembrar do Filebo, de Platão, que essa noção do finito, do infinito, ela vem já discutida na questão do ilimitado, já do Filebo. Claro, o Filebo, a questão é um pouco outra, é a noção dos prazeres. Como os prazeres, as dores, elas têm fins, os desejos, eles têm um fim, eles têm um momento, uma instância em que eles são interrompidos, porque o prazer sem medida, a dor sem medida, o desejo sem medida são coisas, são situações que deterioram o ser humano. Essa é a discussão que vai ser tratada no Filebo, que é um personagem que só vai aparecer no diálogo de Sócrates justamente nesse momento em que há essa discussão do ilimitado. Existe o ilimitado, que aí o Hegel entende como infinito, existe o limite, que o Hegel entende como o infinito, o finito, e existe o único, a unidade dos dois. Marcos? Pode falar. O Marcos não quis falar. Já estou me encaminhando para o final. Tá bem? O finito, para o Hegel, do parágrafo 95, é mais uma expressão do ser. E o infinito, aquilo que o ser ainda não é, o nada. O ser e o nada, em uma unidade, seria a verdadeira infinitude. Aquela verdadeira infinitude que o Hegel está falando do ser para si, que está sendo retrabalhado pelo outro. O infinito, para o Hegel, tem que ser suprassumido do mesmo modo como o finito assim foi, porque o infinito ele tem que se conservar como infinito, mas ele também precisa se alterar. E essa negação da negação, que transforma o ser em si em ser para si, não é uma neutralização do ser, é uma afirmação desse ser. É uma afirmação do infinito e uma suprassunção do finito. De certa forma, esse comentário do parágrafo 95 do Hegel, ele retoma de forma redundante
aquilo que ele já tinha discutido nos parágrafos anteriores desde 88, no início da doutrina do ser na enciclopédia. Essa questão do infinito como trabalho, né? O resultado do ser para si, do algo em relação ao outro, em vista contínua de atingir o infinito, é o que o Hegel vai discutir depois como a idealidade. Essa noção da ideia, ela vai ser retomada com muita força. Na verdade, não é retomada, ela já veio despontada com muita força na ciência da lógica. A ideia seria o ápice do movimento do ser. Lembrando, o conceito, que seria a doutrina do conceito, que chega por último na ciência da lógica, é a totalidade das coisas sob a reflexão filosófica. Mas a ideia é que é o princípio de movimento de todas as coisas, do ser até o conceito. A finitude, para o Hegel, nessa determinação do ser, ela só implica em ampliação da realidade. Existe uma realidade que torna o infinito verdadeiro como ser para si, diante do outro, ela implica na idealidade, porque essa verdade, a infinitude verdadeira, é a unidade do ser com o outro em vista do infinito, é praticamente o circuito completo do movimento do ser até o conceito. Esse movimento total, ele tem a presença da ideia, não só da consciência, porque a consciência é como se fosse a entidade que visualiza, mas a ideia é a entidade que torna o movimento válido. O finito, e aí nós concluímos, não pode ser o particular. E o finito, ele também não pode ser finito em si. Ele tem que ser sempre para si. Uma vez que ele é para si, em vista do outro, ele nunca vai ser finito com as mesmas características. Ele vai ter que se tornar um novo finito, com novas características, sempre preservando a mesma natureza de ser. Eu termino aqui fazendo indicações de pelo menos 3 intérpretes que vão ser de grande utilidade na discussão da lógica do Hegel. A gente tem que lembrar que a lógica na pesquisa do Hegel, ela não é muito visitada. Tanto é que esse aspecto da pesquisa do Hegel, retraída, tímida em relação à lógica, faz com que o grupo de estudos em Hegel, promovido pelo professor Marcos, tenha essa magnitude, torne essencial a sua continuidade, porque a pesquisa brasileira ela precisa entrar nesse campo, que não vem sendo explorado, pelo menos nos últimos 5 anos, para dizer o mínimo. Um dos intérpretes que sempre é válido lembrar é o Stephen Howgate, que fez a apresentação, ou a abertura, a introdução à lógica de Hegel, um livro de 2005, ainda continua sendo referência, porque ele tenta explicar de forma muito panorâmica os propósitos do Hegel na exposição da lógica. O segundo é o John Burbage. Ele tem esse manual inicial sobre a lógica de Hegel, mas ele trata um pouco, de forma mais aprofundada, a religião. Como a lógica pode ser aplicada à filosofia da religião em Hegel. Eu, particularmente, entendo o professor Burbage como uma referência nos estudos não só da lógica, como da filosofia da religião em Hegel a nível internacional. E o Bernard Bourgeois, que já tinha uma noção de lógica aplicada à filosofia política do Hegel e mantida na pesquisa dele em vários títulos. O que eu posso dizer que seja um título muito importante, porque ele está traduzido para o português,
são os atos do espírito, em que o Bourdieu vai tratar de forma lógica a filosofia do espírito que aparece nas enciclopédias das ciências filosóficas. Lembrando, a introdução ou pós-fácil interpretativo sobre a enciclopédia é do Bernard Bourdieu, que está na edição brasileira. E, por fim, o Klaus Viehweg, que trata sobre a filosofia do direito, teoria política do Hegel, de um ponto de vista estritamente lógico. A questão dos silogismos, como eles mobilizam os conceitos na filosofia do direito, é o que faz com que o Viehweg tenha tido a disposição de escrever um livro de mais de 800 páginas que, felizmente, foi traduzido para o português. Tradução de 2019, está bem recente aqui para nós. E eu acredito que seja isso. Se tiverem alguma pergunta, como essa segunda parte foi gravada, fiquem à vontade para mandar um e-mail. O professor Marcos me repassa, e eu dou por terminada a minha exposição, agradecendo muito ao professor Marcos o convite a esse grupo de estudos. Professor Marcos, muito obrigado a todas e todos que estiveram presentes à sessão de hoje.